mas quando a tarde voa, eu tento assim cantar uma canção, e o doce nome de Jesus ressoa no santuário do meu coração. Ressoa como sino que retine, tão claro e puro como o azul do céu. Ressoa como uma cantiga linda que vem de longe a voar ao léu, e o ressoar me traz a esperança de ser feliz e de entender a luz. Eu sinto isso quando em mim ressoa o doce nome do Mestre Jesus. Ressoa como a chuva cristalina que vem sorrindo alegrar a terra, como a beleza de um silêncio brando. Quanta doçura esse nome encerra, e é por isso que essa tarde voa nas asas simples desta canção, enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. Ressoa como a chuva cristalina que vem sorrindo alegrar a terra, como a beleza de um silêncio brando. Quanta doçura esse nome encerra, e é por isto que esta tarde voa nas asas simples desta canção, enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar Online do Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. E é com muita alegria e é com muita satisfação que nos reunimos hoje, nessa tarde, através deste canal, para que possamos juntos
refletirmos e adquirirmos novos ensinamentos em torno do Evangelho do Cristo. Então, pedimos a vocês que separem um recipiente com água, para que essas águas sejam fluidificadas durante a nossa reunião. Avisamos ainda que após a nossa prece final, haverá o tratamento espiritual através do passe. Então, permaneçam com os pensamentos elevados para a fluidificação. Agora iremos fazer a leitura de uma mensagem edificante. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns aos outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhes foram impostas, pois nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vontades ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Agora iremos fazer a nossa prece inicial. Pai Celestial, em Tua infinita bondade, pedimos que abençoe este nosso encontro, que a Tua luz ilumine nossos corações e nos guie em direção à verdade. Agradecemos pela oportunidade de aprender e crescer espiritualmente. Que a paz reine em nossos lares e em todo o mundo. Agora iremos ficar com a leitura e a reflexão do Evangelho. E até mais, fique com Deus. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez sejam bem-vindos. Vamos ao Evangelho de hoje. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 2, o item O Ponto de Vista. A ideia clara e exata que se elabora da vida futura propicia uma fé inabalável no porvir, fé que agora gera consequências imensas na moralização das pessoas, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corpórea nada mais representa uma passagem, breve estadia em um país ingrato. Os acontecimentos aflitivos e as tribulações dessa vida não passam de incidentes que assimila com paciência, por saber serem apenas de efêmera duração, devendo suceder-lhes um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, deixa de ser a porta para o nada e torna-se a da libertação, que permite ao exilado o acesso a uma morada de bem-aventurança e paz. Sabendo que se encontra em um lugar temporário e não definitivo, aceita as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito, que lhe suaviza a amargura da existência. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o ser humano conduz todos os seus pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao porvir, tudo consagra ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Comporta-se qual criança que nada vê além de seus brinquedos para obtê-los. Nada há o que não faça,
a perda do menor deles causa-lhes pungente sofrimento, uma desilusão, uma esperança aniquilada, uma ambição frustrada, uma injustiça que o vitime, o orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que lhe comovem a vida em uma angústia perpétua, impondo a si voluntariamente uma verdadeira tortura sem fim, fundamentando seu ponto de vista a partir da vida terrena, no centro do qual se encontra tudo ao seu redor, adquire vastas proporções. O mal que lhe acontece, com o bem que pertence aos outros, tudo adquire aos seus olhos grande importância. Identicamente para quem se localiza no interior de uma vila, tudo parece grande. As pessoas em altas posições, assim como os monumentos. Mas, ao se transportar para o alto de uma montanha, pessoas e coisas vão lhe parecer minúsculas. Meus irmãos, sabemos que as passagens evangélicas, elas remontam ao momento em que Jesus esteve conosco. Mas o Evangelho, ele é tão vivo quanto há 2000 anos. Porque as leis divinas, elas são imutáveis. Os problemas pelos quais a humanidade enfrenta, eles têm a mesma natureza. Porque a humanidade evoluiu do ponto de vista científico, tecnológico, do ponto de vista da ampliação da produção de alimentos, do modo de viver, mas a moral, que é o principal ponto de vista, o homem, a humanidade tem muito a evoluir. Reflitamos no seguinte: na época em que Jesus veio, aonde os povos eram dominados, os povos de Israel, da Palestina, eram dominados pelo Império Romano, onde a lepra assolava, onde os conflitos, onde a taxação de impostos por parte do Império Romano, aonde os sacerdotes cobrando os dízimos de uma população já pobre, já sem perspectiva. Imagine os sofrimentos dessa época, em que pode-se dizer que não havia a justiça dos homens. Imagine as pessoas sem um consolo, sem a quem recorrer. Porque todos aqueles que se levantaram antes de Jesus, assim como o próprio Mestre Jesus, foram exterminados, vamos assim dizer, foram mortos. Porque o saber cristão libertava, trazia consolo para as pessoas. Então, quando desce o Divino Mestre e vem falar dessas muitas moradas, quando ele vem falar que o reino dele não é deste mundo, quando ele vem lembrar que todas as misérias, todas as dificuldades têm um fim e que eterno é a felicidade reservada para todos nós, isso vem como um alento. Ele vem falar que o seu reino, ele reside no coração das pessoas, de que a construção de uma nova morada do ponto de vista moral, ela se edifica no coração, nos sentimentos. Quando ele fala da eternidade da alma, não exatamente com essas palavras, mas quando ele nos convida a nascer novamente, em que ele apresenta o ponto de vista que os evangelistas
vem ao longo desses séculos interpretar, a gente vai compreender e trazer para nós esse consolo, espalhar esse consolo. Diante da imortalidade da alma, o que são todos os sofrimentos? Por mais torturosos que eles possam ser, sabendo que passam. Que bom saber que aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Então Jesus vem falar desse desapego. Ele vem advertir que o reino verdadeiro dele consiste em que nós abramos os nossos corações através da fraternidade, através da união, a princípio em família, mas nas relações mais próximas e mais distantes possíveis, que ele vem nos falar, nos mostrar através da sua vivência, da partilha do pão e do peixe. Quando ele vem através dos milagres que eram necessários à época, curar os leprosos, fazer andar os aleijados, dar esperança àqueles enfermos da alma, aqueles que eram atormentados por sua mente, pelos os demônios assim chamados à época. Então, depois de muitos séculos, muita gente ainda espera os milagres dessa natureza, os acontecimentos dessa natureza. Mas nós temos o Evangelho, nós temos as mídias para se propagar o Evangelho. As igrejas se multiplicaram muito. No mesmo instrumento que nós usamos para nos divertir, nós também temos o consolo. Então é preciso viver com mais gratidão, até pelas dificuldades. Porque sabendo que somos filhos, que somos criaturas de um Deus justo e bom, então tudo tem a sua razão de ser. E todas as dificuldades estão relacionadas ao que nós fazemos, ao que nós fizemos, porque somos seres reencarnantes. A época em que Jesus chegou, mas se sabe que há milênios se anunciava a vinda do Messias. Muitos aguardavam um general, um rei, que viesse aplacar os inimigos de Israel. Mas não poderia ser, né? Não poderia Deus enviar um tirano, mas sim aquele que viesse consolar. Porque uma vez sabendo que todos somos criaturas criadas por um Deus único, justo, bom e amoroso, Deus não iria trazer alguém para aplacar inimigos, mas veio apresentar um Cristo que veio falar da irmandade, que veio para os doentes, que veio para os necessitados. A palavra do consolo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito didático. Quando ele vem apresentar ao longo de todos os capítulos, né? Capítulo 2 ele diz, meu reino não é deste mundo. Mas no 1 ele fala, não vim destruir a lei. Vamos recordar que o Evangelho, a Bíblia, a tônica todinha da existência de Jesus era não ir de encontro às leis que já existiam. Ele veio só refazer, veio dar esse toque divino, veio apresentar, veio simplificar todas as leis existentes trazidas por Moisés. Amar o próximo como a ti mesmo.
e amar a Deus sobre todas as coisas. Então temos que nos amar. E nos amar significa nos perdoar, mas gradativamente nos redimir, para que nós não venhamos a incorrer no erro. E quanto mais soubermos, mais seremos cobrados. E antes de levar a oferenda a esse nosso Deus que nós louvamos, nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos, com as nossas consciências. Esse é o sentido, né, de todas as mensagens do Cristo. Amar o próximo como a si mesmo, mas acima de tudo, a esse nosso Deus, Pai, Criador. Ele veio trazer esse ponto de vista, que no momento em que, né, as sociedades estavam em níveis econômicos e intelectuais diferentes, como ainda hoje se encontram, mas muito mais nessa época em que Cristo veio, em que as guerras, em que a apropriação de terra, das riquezas de um povo sobre outro, em que aqueles que venciam aniquilavam os homens, escravizando outros, se apropriando de suas esposas, enfim, pondo um fim em todas as perspectivas futuras. Então, como acreditar numa paz naquela época? Como acreditar na justiça? Porque nenhum dos indicadores apontavam para essa espiritualidade cristã. E Jesus veio não se apresentando como um rei, porque Pilatos, no início desse capítulo, ele pergunta: tu és rei? E Jesus responde: tu o dizes. E ele diz: meu reino não é deste mundo. Ou seja, o reino de Cristo é onde estão os corações puros, aqueles que já se absteram de todo o mal, aqueles que não se revoltam, que não se iram, o reino daqueles que partilham, que têm paciência, que têm fé, que têm resignação. É esse o ponto de vista. Então, que possamos fazer em nossos corações sentimentos e ações moradas do Mestre Jesus. Porque se nós transformarmos nossos corações em sentimentos e ações, um lugar onde possa brotar todos os sentimentos, culminando com o amor, aí sim estaremos caminhando para a evolução, para aquilo para o qual nós fomos criados, meus irmãos. Então esta é a mensagem do Evangelho, onde o Mestre fala nesse ponto aqui: meu reino não é deste mundo, e coloca o seu ponto de vista a partir de uma realidade vivida, realidade dolorosa, sem perspectiva. E Jesus apresenta o perdão, a paciência, o amor, a gratidão, que possamos viver segundo os ensinamentos do nosso Mestre, nosso guia, nosso modelo. Então, a gente se despede, lembra, né, da água para ser fluidificada ao final da nossa prece de encerramento. Que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, se possível abaixar nossas cabeças para facilitar a nossa concentração. Te pedir, Divino Mestre Jesus, Mestre do amor, potencializa o que há de melhor em nós, se faça luz em nossas mentes, para que a escuridão seja aplacada, a ignorância, o orgulho, a vaidade, que ainda se fazem presente em nós. Que haja luz do Evangelho, da fé, da resignação, da resiliência, de tudo que tu nos ensinaste, Mestre. Protege os nossos lares, ilumina nossos caminhos,
nosso ambiente de trabalho. Derrama teus bálsamos sobre a mente daqueles que governam as nações, as cidades. Todos possam seguir o teu exemplo, possa haver a verdadeira confraternização cristã, da partilha do pão, da partilha do conhecimento, da doação, para que todos nós possamos evoluir coletivamente, como numa caminhada, aonde uns levantam os outros, aonde outros conduzem, aonde o Evangelho, os ensinamentos do Mestre Jesus são a luz a nos guiar. Mestre Jesus, que possamos ser instrumentos de fé em nossos lares e em nossos ambientes de trabalho. Conduz-nos para a evolução, que seja feita a vontade de nosso Deus Pai Criador. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, tenham todos um ótimo final de tarde. Que Deus abençoe imensamente cada um de nós. Na sequência, o passe. Até breve. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem.
Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho.